Alô, Cabo Frio, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, tudo bem? Tamo juntos, sexta-feira chegando, né? Final de semana batendo na porta, um abraço carinhoso para você que tá ligado na gente, aqui na TV Litoral News, no canal 11, na tua televisão e em todas as plataformas onde você pode nos assistir, Facebook, YouTube, aplicativo, site, enfim, a gente está em todos os lugares onde você vai buscar a tua informação na tua casa, no teu escritório, na tua loja, aí com a TV, através da Nova Costa Telecom, né? A maior provedora de televisão por assinatura e internet aqui da nossa cidade e da nossa região. Um abraço carinhoso também para o querido povo do Jardim Esperança, que me assiste, me dá uma grande audiência todos os dias nesse programa e em toda a nossa programação. Ao povo de Tamoios também, nosso abraço carinhoso. A TV Litoral News integra, né? Todos os cantos dessa cidade de Cabo Frio tem, graças a Deus, alcançado uma enorme, uma incrível repercussão de tudo aquilo que se diz, se comenta, se entrevista, de todos os convidados que passam aqui pelo nosso estúdio, trazendo suas opiniões, suas impressões, trazendo, né, o que está acontecendo na cidade. Nós temos percebido, né, cada dia mais uma repercussão enorme, uma repercussão gigantesca na cidade toda de tudo aquilo que se diz aqui, vira pauta imediatamente dos demais veículos de comunicação, dos blogs, dos sites, e isso para nós é muito bom, é sinal de que a gente consegue, né, fazer o debate acontecer, que a gente consegue desenvolver no dia a dia aí o importante exercício da reflexão sobre as coisas da nossa cidade, né? Mormente sobre as coisas de Cabo Frio, mas também pensar em São Pedro, pensar em Arraial, pensar em Búzios, que são os municípios aqui mais próximos da gente, e pensar na região dos lagos como um todo, nesse estado do Rio de Janeiro que precisa tanto avançar, né? E nesse país que precisa tanto, né, gerar empregos, ter uma economia ativa, ser mais justo com os seus cidadãos, né? E a gente luta aqui no dia a dia para que esse seja um tema das conversas, para que esse seja um tema da nossa preocupação do dia a dia, porque é através dessa discussão, através desse debate, que a gente se prepara para entender melhor o que é o jogo político, né? A história política do Brasil recente e até mais antiga mostra que muitas vezes, ou quase sempre, né, nosso povo não está preparado, né, para enfrentar uma eleição como ela precisa ser enfrentada. A eleição não é Fla-Flu, não é Flamengo e Vasco, a eleição não é jogo de futebol, né? Muito menos é uma brincadeirinha onde a consciência e o voto estão à venda, né? Muito pelo contrário, é alguma coisa importante demais que naqueles pequenos segundos, né, numa eleição, por exemplo, para prefeito e vereador, se vota ali em 20 segundos, 15 segundos, né? Se for uma votação mais ágil, não leva muito mais tempo que isso, mesmo para aqueles que têm uma dificuldade maior com a urna eletrônica, coisa e tal. Mas aqueles 30 segundos, vai lá, né, que você fica dentro daquela cabine, eles representam o que você espera da tua cidade, do teu estado, do teu país, pelos 4 anos seguintes. Ah, mas eu sozinho não ganho uma eleição. Se você tiver a consciência de escutar, se você tiver a responsabilidade de debater aquilo que você ouviu, de conversar com as pessoas, né? Porque depois, em linhas gerais, o que a gente ouve é um mar de reclamações de atuação dos vereadores, é um mar de reclamações naquelas coisas que mais apertam o calo do cidadão, né? Mais apertam o calo da sociedade, que são, indiscutivelmente, a saúde, a educação e a segurança. O restante, né? Se tem um buraco na rua, né, a gente acaba aprendendo a driblar os buracos. Se a cidade não está tão organizada, a gente paga um preço, mas não é aquela coisa de vida ou morte naquele momento, como é a saúde, né? O cara chega com um AVC, com um infarto, com uma HN1 no hospital, ele precisa de cuidado imediato, né? Precisa de material humano, precisa de insumos, medicamentos, para que ele se recupere, né, e não tenha sequelas ou não perca a vida. Então, saúde é questão de vida ou morte. Educação, ela pode não ser uma questão de vida ou morte imediata, mas é uma questão de sepultar sonhos futuros. Se você não tem uma boa escola, com uma boa preparação da sua equipe de professores, diretores, equipe pedagógica, equipe de apoio, se você não tem uma merenda de qualidade, se você não dá continuidade, não consegue completar o ano letivo e frustra sonho de crianças, de jovens, de famílias, você pode não matar naquele momento, mas você mata sonhos, mata perspectivas futuras daquela criança, daquele jovem, daquela família, né? Segurança
A gente não sabe, né? Eu sei que não é uma responsabilidade da prefeitura, né? Só da prefeitura, mas é dela também. Também é do município, porque se a gente não bate lá na porta do governador, do secretário da Polícia Militar, do secretário da Polícia Civil, né, e exige as condições necessárias para enfrentar o problema que há hoje aqui, e hoje você pode ter certeza que a gente paga um preço aqui na região dos Lagos pelo medo que as pessoas têm de cruzar a BR-101 ou a RJ-104. Né? As pessoas têm medo de passar hoje ali por São Gonçalo. Todo dia a gente vê nos jornais, na televisão, no rádio. Eu mesmo vou ao Rio 2, 3 vezes por semana, às vezes, né? E obviamente passo ali rezando, tomando os cuidados, atento, mas eu sei que isso não depende de Deus, da proteção, dos anjos que nos protegem, né? Porque se depender só da gente, a gente está exposto o tempo todo. Quantas vezes eu saio do Maracanã 1h da manhã, 1h30 da madrugada, às vezes venho para casa, às vezes fico no Rio. Então eu experimento bem essa sensação do que é a insegurança, do que é o pavor, né, de passar ali por uma BR-101 ou por uma RJ-104. E você acha que o cidadão que todo dia vê assalto, arrastão, morte, anteontem um cidadão lá do Norte Fluminense perdeu a visão de um dos olhos, porque levou um tiro no olho, né, porque tentou reagir, escapar de um arrastão ali perto do shopping de São Gonçalo. Né? E aí você acha que o cidadão que está lá no Meier, em Madureira, na Barra da Tijuca, no Recreio, em Copacabana, no Leblon, do Maracanã, na Baixada, né? E tem que passar ou pela Serra, ali por Tribobó, né? Ou pela BR-101 por São Gonçalo. Aí o cara da Baixada, não, mas o da Baixada vai pelo Arco Metropolitano. É grande diferença, né? O da Baixada vai ali pela BR-493, passa por Magé, que tá uma beleza, né? Que tá uma maravilha com as obras inacabadas do Arco Metropolitano, né? Que duram sei lá quantos anos, e aí o sujeito é obrigado a reduzir, a passar nos cantinhos escuros e estranhos ali. Eu tenho amigos que passaram por apertos, né, naquela estrada ali de Magé. Então, se vai para um lado, o bicho pega, se vai para o outro, o bicho come, né? Então, você acha que o sujeito não pensa nisso? Hoje é sexta-feira, quanta gente está lá colocando a roupinha de banho na mala, está preparando a bagagem para vir passar o final de semana em Cabo Frio, em Búzios, em São Pedro, em Arraial. E quantos desses? Não vou não, porque mataram o cara outro dia, tiraram o olho do outro designer lá de ambientes na quarta-feira. Eu vou passar lá como? Que horas? Não tem hora, tem arrastão de dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, né? E você acha que isso não impacta? Impacta no nosso dia a dia. Então, a gente precisa entender que tudo que acontece, né, e a gente tem exemplos claros disso. Elegemos, nós, nas últimas eleições das quais participamos, em 2016 aqui o Marquinho, que depois foi cassado. Na suplementar ano passado elegemos o Adriano, né, já numa tendência dessa nova onda política, da mudança, do novo. Né? O Adriano foi vereador, o Bolsonaro foi deputado estadual, deputado federal. O Witzel é que foi juiz federal e não tinha envolvimento em cargo eletivo, e pela primeira vez que se apresentou foi lá e ganhou a carta branca, o passaporte da população para ser o governador do estado do Rio. Mas o Adriano tinha tido um mandato de vereador, o Bolsonaro vários mandatos, né, nas câmaras, na Câmara em Brasília e na Assembleia no Rio, né, não eram tão novos assim, né, mas também embarcaram nessa onda da mudança, nessa onda da esperança depositada em alguém, né, que não fizesse parte do cenário diretamente, tivesse cara de novo, ainda que não fosse tão novo. Né, se aplica ao Adriano, se aplica ao Bolsonaro, e o Witzel não. Esse tem cara de novo, jeito de novo, era juiz federal e está na primeira experiência dele com um mandato eletivo. Mas a gente precisa entender, né, que as mudanças elas não acontecem de janeiro para fevereiro, de janeiro para junho, de janeiro para julho, e sequer acontecerão nos 2 anos de mandato do Adriano, nos 4 anos de mandato do Witzel, nos 4 anos de mandato do Bolsonaro. Porque mudança verdadeira, como era o slogan do prefeito aqui, ela é implantada, não digo em doses homeopáticas, mas com quebra de paradigmas, com implantação de novas culturas, né, às quais a gente vai se adaptando. Né? E a gente precisa entender que para começar um processo de mudança é fundamental romper hábitos, quebrar paradigmas, criar uma nova mentalidade, criar novos conceitos, para que isso vá se adequando pouco a pouco.
a não ser pelas armas, a não ser pela guerra, né, que impõe uma quebra radical, e a gente tem exemplos na história do mundo de sociedades que se recompuseram a partir de grandes guerras, de grandes problemas, de grandes hecatombes, né, ou provocadas pelo homem ou desastres naturais, mas não é o nosso caso aqui, né? A gente precisa reconstruir da base, precisa mudar da base. E aqui na cidade eu tenho a sensação de que a gente precisa também, né, construir um novo caminho da nossa base, resgatar com um olhar atento voltado para a nossa história recente e mais antiga, né? Resgatar dessa história os conceitos que nos permitem manter-nos ligados às nossas raízes, né? Manter-nos ligados à nossa essência, à nossa origem. Ninguém faz nada sozinho, ninguém caminha sem história, ninguém caminha sem família, ninguém caminha sem uma relação direta, né, com o que ficou para trás. Seja bom ou seja ruim, você precisa resgatar alguma coisa dali. Não dá para, eu vou começar tudo daqui para frente. Não é assim que funciona. Mas a gente precisa avançar no sentido de construir uma nova mentalidade de participação da sociedade, uma nova mentalidade de responsabilidade da sociedade. Eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que tem gente que pensa a eleição como Fla-Flu, tem gente que pensa a eleição como aquela chance de ganhar o tijolinho para casa, o saco de cimento lá para aquela obrinha, aquele puxadinho que está sendo feito, ou para ganhar R$50, um palitinho de churrasco. Tem gente que pensa a eleição assim, né? Só que, a exemplo de tudo que acontece no mundo hoje, quem entende o processo, né, quem entende esse processo de degradação da sociedade, quem entende esse processo de tentativa de ofuscar a importância da família como ela é, obra-prima da criação de Deus, né, quem entende isso sabe que, ainda que fique sozinho, precisa ter a coragem de nadar contra a correnteza, né, precisa ter a coragem de bater no peito e defender, não, né, o certo é isso aqui, o caminho certo é esse, ainda que você fique sozinho. Seja taxado de maluco, seja taxado, sei lá de quê, de beato, né? Se você sabe que certo é aqui, por que você vai para lá que é errado e você sabe que é errado só porque todo mundo está indo? Tenha a coragem de nadar contra a correnteza. E na questão política é exatamente assim. Não é porque a gente vê uma enxurrada de dinheiro comprando voto aí no dia das eleições. Engraçado que só a gente vê, né? As autoridades do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, né, a polícia, muitas vezes não veem, né, o que quase todo mundo vê. E a gente sabe que isso tem sido hábito, tem corrido solta, essa corrupção da qual a gente reclama muito, mas da qual a gente faz parte. Porque quando você pega R$100 para votar em fulano, vote no fulano ou na fulana, ou não vote no fulano ou na fulana, dê uma de espera, vou pegar 100 desse, 100 daquele, né? Bota 500 no bolso de 5 candidatos, ou vota só num deles, porque você só tem um voto, ou não vota em ninguém, né? E o candidato também entra nessa onda de saber, e na conta que o candidato faz, né? Ele sabe lá, puxa vida, se eu tenho X para colocar na rua, eu não posso contar com esse X inteiro, porque tem o cara que pega lá os R$100 e não vai cumprir a palavra. Tem uma tese que diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. É mentira, viu? Não acredita nisso, não. Mas dizem por aí, né? Com todo respeito a quem desenvolve esse tipo de prática. Mas eu acho que esse tipo de prática tem que começar a mudar, e a gente só muda de dentro para fora, né? Se o candidato, quando vai para uma campanha, sabe que eu tenho que ter R$200 mil em notas de 50 no dia da eleição para colocar na rua, como é que esse sujeito vai representar alguém em algum lugar, meu Deus do céu? Né? Porque já começa, Sidney, isso é da cultura política. Mas é exatamente esse o tema dessa minha conversa com você na abertura do programa. Se a gente não muda as culturas, ou a cultura, a gente jamais vai mudar a sociedade. Porque eu estou com um vereador aqui no estúdio, vou anunciar que o vereador Rafael Peçanha está comigo aqui, né? A gente começa esse bate-papo já, mas em linhas gerais, pela regra do jogo, estou com um vereador aqui, vou tomar os vereadores, não necessariamente o Rafael como exemplo, mas em linhas gerais o vereador já assume um mandato com compromissos muito maiores do que o mandato dele comporta. Porque tem um monte de gente em torno dele que está pensando no emprego do filho, no próprio emprego, naquela portaria. É assim, a regra do jogo é assim, não adianta a gente dizer que não é. Essa é uma realidade que só será mudada de dentro para fora com a ação de cada um de nós.
Não adianta só o vereador mudar. Não, comigo não tem esse negócio não, né? Comigo a questão é coletiva, como a gente sempre defende aqui, porque coitado, né? Vai ter gente atropelando, passando por cima dele, salvo raras exceções que começam a aparecer. Isso é bom, é indicativo de que a coisa muda para o futuro, né? Mas se a sociedade também não mudar, se você não se aproxima do político com essa intenção de que ele te dê R$100, ou te dê a portaria, ou te dê um emprego, se a sociedade não mudar, fica difícil. Porque o vereador chega lá para construir aqui em Cabo Frio, o vereador se elege, dependendo da dominata, com 2.000 votos, vai lá, já teve casos de vereadores que se elegeram com menos, 1.000 e poucos votos, até com menos de 1.000 votos na história recente. Mas muitos daqueles que estão perto dele, talvez as lideranças maiores, né, aqueles que são chamados de coordenação de cada área da cidade, tenham ali uma expectativa de serem, de uma forma ou de outra, contemplados, né, com uma portaria, com uma assessoria, com um emprego, com a indicação para uma empresa, uma empreiteira ou coisa que o valha. É assim que o jogo funciona. Então, se o vereador já entra para o mandato dele com mais compromissos do que o mandato assume, o deputado entra com... Imagina, o deputado tem que trabalhar o estado inteiro, entra com mais compromisso que o mandato permite, o governador, o prefeito, o presidente, e você olha e diz, onde é que a gente vai parar? Ontem eu tive aqui o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo, né? É um deputado novo também, né? Primeira vez dele na política, eu gostei muito da entrevista que fiz com ele, e ele trouxe um dado que a gente tem que refletir. Olha, Sidney, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, diz que o nosso custo lá é de 5 bilhões. Mas desses 5 bilhões, 1 bilhão e um pouquinho com mandatos dos deputados, né? Deputado, assessoria, benefício de viagem, passagem, selo, etc, aquelas verbas de gabinete que tem lá, né? 1 bilhão e alguma coisa com os deputados, os 513 deputados federais. E 4 bilhões de reais com a estrutura que existe no poder legislativo em Brasília. 4 bilhões de reais com funcionários de carreira, com a estrutura da Câmara. E aí depois em off aqui com o Adelício, com o Leitão, que estavam aqui no estúdio, ele falou o seguinte, tem gente que entra para, eu não sei se a função certa é consultoria parlamentar ou alguma coisa diferente disso, me fugiu agora, mas ele falou, esse cara entra num concurso difícil, num concurso exigente, mas ele entra para ser funcionário da Câmara ganhando de 13 a 15 mil reais. E numa evolução meteórica de carreira, que não há em nenhum outro lugar do mercado, em 5 anos, esse mesmo cidadão passa a ganhar o teto, que é o salário do ministro, é o salário do deputado, é o salário do ministro do Supremo, 33, 34 mil reais. Em 5 anos. Aí você imagina quantos entram ganhando 13, 14, 15 mil reais e em 5 anos ganharão o teto, 33 mil. É mais do que o dobro do salário em 5 anos de carreira, né? Eu fiquei até assustado quando ele trouxe esse número. E pensa o número de cidadãos, de cidadãs desenvolvendo essa função lá, né? Deve ter alguma função efetiva, né? Deve ter algum trabalho efetivo. Mas aí você imagina o tamanho dessa máquina só na Câmara dos Deputados em Brasília. Aí transfere isso para o Senado, para os ministérios, traz para os estados, para as assembleias, para as secretarias, traz para os municípios, para as câmaras, para as secretarias também. Então você vê que a nossa máquina é pesadíssima, a nossa dívida pública cresce e tem, hoje é a grande preocupação, passada a reforma da Previdência, a questão dos gastos públicos e da dívida pública vai vir para a pauta, com certeza, já está, né, porque o Brasil vai precisar dar um jeito nisso, né? As cidades vão precisar dar um jeito nisso, tem questões previdenciárias e tudo mais envolvido. Mas a gente só muda isso com coragem. E só muda isso com participação, né? Se a gente não lê de boas fontes, se a gente só está aí na história do grupo do WhatsApp, que, né, a gente sabe que muita coisa que está ali é verdadeira, mas muita coisa que está ali atende a estratégias de campanha. Muita coisa que é colocada nos grupos de WhatsApp como verdade, se você for checar a fundo, é uma meia-verdade ou é uma mentira. Então, se você não tem boas fontes, se você não procura os veículos de comunicação sérios, se você não procura os jornais, as revistas, os sites que têm uma qualidade da informação, né? Se você não constrói o teu pensamento a partir de uma análise crítica daquilo que acontece, fica muito difícil, porque você vive uma falsa realidade, para não ser direto e chamar de uma mentira,
né? Quando você vive uma mentira, você tende a, na hora de ter que tomar uma decisão, seja ela motivada por quais razões, você agir de forma equivocada, você agir de forma errada. Então, gente, vamos fazer a nossa parte, né? Ainda que sejamos só nós os conscientes, no meio de uma multidão de pessoas que se deixam levar, né, por interesses próprios ou por fofocas ou por meias-verdades, né? Ainda que sejamos nós a minoria, que a gente tente lutar, que a gente não desista, que a gente persevere no sentido de ver uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Porque é na nossa conta que arrebenta no final. É quando você bate lá na UPA e não tem médico, quando você precisa de uma internação e não tem, quando você precisa do remédio e não tem, quando você precisa da escola do teu filho funcionando e não tem, que você percebe o quanto você sofre. Só que a gente não consegue fazer a conexão imediata, né, da responsabilidade que nós temos. É culpa nossa. É culpa nossa. Porque não votamos com a consciência crítica que precisaríamos usar para votar. Bom, aqui no programa, como já anunciei, tenho hoje como convidado o vereador Rafael Peçanha. Ele é pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, já anunciou isso, né? E a gente completa a semana ouvindo aqui o Rafael. Mais tarde vou conversar também com o Miguel Liberato, um jovem, né, que participa aí das questões do esporte. Tem lá o Unidos de São Francisco, né, que é um time que joga futsal, joga futebol de campo, né, e tem tido bons resultados. O Miguelzinho vem trazer algumas novidades para a gente. São meus convidados hoje aqui no estúdio. Eu tenho também, né, o painel, né, o panorama das notícias dessa sexta na nossa cidade e na nossa região. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Vereador Rafael Peçanha, que bom te receber, seja muito bem-vindo, bom dia, alegria tê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia, Sidney, prazer é nosso sempre estar aqui conversando com você, com a sua equipe, com os telespectadores aí da Rede Litoral News. Também sempre é um prazer estar conversando sobre a nossa cidade, a gente fica feliz e acho que você tocou em temas fundamentais agora nessa abertura. Você estava falando, eu estava pensando, né? Existe uma diferença entre cultura e tradição. A tradição é aquilo que o que a maioria das sociedades tenta resguardar como um passado idílico que continua funcionando. A cultura não, a cultura é móvel, ela é feita para ser transformada. E eu acho que a gente vive um momento de transformação da cultura política, lento, parcial, como todo processo histórico, mas nós estamos vivendo. A gente tem que ser otimista, fazer as cobranças que você está fazendo, tanto da participação do poder público, do vereador, do prefeito, do deputado, como a participação da população. Eu acho que não tem outro caminho, eu só queria começar concordando 100% com você. Não é tão fácil eu concordar 100% com alguém, não, mas nesse ponto concordo com você. Obrigado. Né? A gente tem tentado refletir aqui o momento que a cidade está vivendo, né? A gente vive um momento dos mais difíceis da nossa história, sobre todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos. E eu vivi aqui na semana passada, engraçado, faz exatamente uma semana, né? Sexta-feira passada, eu recebi aqui 3 ex-prefeitos e, como eu disse na entrevista, cada um deles teve erros e acertos, uns mais, outros menos, mas todos eles erraram e acertaram. O Zezinho, o Alair e o Ivo, né? Eu tinha recebido antes o Adriano, recebi na terça o Marquinho, e a gente desfilou aqui nessa semana, desde semana passada, com aqueles que comandaram a cidade nos últimos 40 e poucos anos, né? 43 anos, para ser exato, de 76 a 2019. Todos eles estiveram nessa cadeira, ou nessas cadeiras aqui do estúdio, para conversar com a nossa audiência, com a nossa população. E a gente percebe que Cabo Frio, o prefeito reclamou muito disso outro dia, já tinha reclamado, se dirigindo até diretamente a você, né, e a gente já comentou isso antes, de uma politiquinha, de uma coisa do quanto pior, melhor, né, que eu não sei se é bem essa a razão dos problemas que a gente vive na cidade, porque discussão política a gente tem que ter. Também eu acho que ninguém pode ter assim o conforto de deitar em berço esplêndido e fazer o que quiser fazer sem uma cobrança, sem uma fiscalização, né, construtiva, uma fiscalização que preze pelo interesse da população, mas eu também não concordo muito com essa história, não, que tem que... Não, deixa o velho trabalhar, como, né, já tinham slogans aí antigos de outros políticos, né? Deixa o velho trabalhar, não é o caso do Adriano, porque o Adriano é um jovem ainda, né? Mas eu não concordo muito com isso, não. Deixa trabalhar, mas cobra resultado, né? Fiscaliza. O que está acontecendo aqui? Onde é que está o dinheiro? Por que não tem remédio? Por que não tem médico? Por que a educação está em greve? Por que o salário não sai em dia? Deixa trabalhar. Até porque a eleição é só ano que vem. Mas faz as cobranças
sérias, pontuais, críticas daquilo que tem que ser feito. Como é que você enxerga? Eu sei que você acompanhou, né, tanto a entrevista do prefeito, quinta-feira passada, a dos ex-prefeitos na sexta, a do ex-prefeito Marquinho na terça, aliás, você foi citado, né, convidado para ser vice da campanha do Marquinho Mendes, eu vou te perguntar isso daqui a pouco, mas numa análise sua, do momento que a cidade está vivendo, Rafael Peçanha, como é que você definiria essa situação que a gente vive nesse finalzinho do mês de julho de 2019, Rafael? O que você colocou é importante, Sidney, porque é um processo histórico em Cabo Frio, histórico político, né? Daqueles que estão no poder tentarem descredibilizar as críticas de quem está na oposição. Porque é muito fácil esse jogo político, né? Eu assumo um cargo como prefeito, comando a cidade, e, de repente, não quero receber críticas, não quero receber atos de oposição e descredibilizo quem está do outro lado. Então, é preciso lembrar o seguinte, o processo democrático, ele leva isso em conta. Situação e oposição, leva-se em conta um governo que é instituído pelo povo, mas que é cobrado pelo povo também, povo esse que tem representantes, como são os casos dos vereadores e dos deputados, por exemplo. Então, é completamente democrático e constitucional que se façam críticas. E é muito fácil para o prefeito chegar e dizer que as críticas são politiqueiras, são politicagens ou são politiquinhas. Mas ele não consegue responder às críticas, já percebeu isso? Não é? Mais ou menos quando você puxa a orelha do seu filho, pergunta assim, poxa, mas você deixou de fazer o dever hoje. Pô, mamãe, o sol tá bonito, né? Então você mudou o assunto. Não pode ser assim. As críticas que eu procuro fazer ao prefeito Dr. Adriano e que fiz ao ex-prefeito Marquinhos Mendes enquanto no poder e que fiz ao ex-prefeito Alair Correia enquanto no poder, são críticas embasadas em fatos, em dados. Quem acompanha a nossa trajetória percebe que, principalmente quando a gente debate essa questão que você colocou, da arrecadação do gasto financeiro, da saúde financeira e econômica do município, nós apresentamos dados. Dados, inclusive, que são fornecidos pela própria prefeitura. Então, fica muito difícil discordar. Então, num debate, quando você apresenta críticas ao modelo econômico que uma cidade é gerida, e o prefeito só responde dizendo que é politicagem, isso não é um diálogo. Porque existe, de um lado, uma argumentação concreta, com dados financeiros, e do outro lado, nada, discurso político. Então, quando o Adriano, ou como o Marquinhos fez, ou como a Laí também fez, respondem a críticas simplesmente dizendo que é politicagem, eles estão sendo politiqueiros, porque estão entrando num assunto sem apresentar dados técnicos. Então, é importante que a população veja essa virada de jogo. Quem desdenha quer comprar, não tem aquele caso, né, aquela anedota, aquele jargão popular, né? Quem desdenha quer comprar. Então, geralmente, quando o prefeito ou qualquer governante usa esse argumento, é porque ele tem culpa no cartório e não sabe explicar qual é a crítica. Agora, a situação econômica que nós passamos, ela realmente é muito complicada, Sidney. A gente falava isso em off. Existe uma questão nacional em cima disso, uma crise financeira e econômica de desempregabilidade, que é nacional, que já vem há alguns anos. Mas nós temos uma questão fundamental em Cabo Frio, que é o mau uso do dinheiro público. E eu falo mau uso do dinheiro público hoje com uma arrecadação boa, só para você ter uma ideia dos dados concretos da Prefeitura, tá? Isso está no portal da Transparência e no SIGFIS, que a Prefeitura envia ao TCE. De janeiro a abril, nós tivemos aí em torno de uma arrecadação de 305 milhões. E um gasto, uma despesa executada, tá? Porque tem a despesa empenhada, que é aquela que você coloca para pagar, e tem aquela executada, aquela que efetivamente você coloca na conta de alguém. Não chega a 190 milhões. Então, nós temos aí um superávit de pelo menos 125 milhões. Falei, Rafael, mas as contas não batem, mas são as contas da Prefeitura. Sim, sim. Não estou falando das contas que eu inventei. Então, das duas, e está lá no portal da Transparência, qualquer um pode conferir, só contar e somando os meses lá que você vai chegar a essa conclusão. Então, a questão é, ou a Prefeitura coloca no portal da Transparência dados falsos, sim, que apontam uma economia positiva, e aí a Prefeitura incorre em falsidade ideológica, em fraude tributária, ou a Prefeitura está muito bem das pernas e está escondendo dinheiro em algum lugar. Não tem saída. São dois caminhos somente. Ou a mentira nos dados, ou a saúde financeira. Na questão da fala, na questão das palavras, a gente pode até interpretar. Mas número não tem jeito. Não tem saída. Ou o número é falso ou é verdadeiro. Entrou, saiu, exatamente, faltou ou sobrou. Então, existe uma falta de administração, que era o discurso que o Adriano fazia. No Marquinhos sobra dinheiro, falta gestão. E que o Marquinhos fez sobre ela aí também. Rafael, você foi candidato na eleição suplementar, participou aqui de 2 entrevistas comigo, né, de um debate. Ele disse isso aqui nesse estúdio. De entrevistas feitas e que eu mediei a convite de entidade, por exemplo, né, as entidades do trade turístico me convidaram para organizar e mediar aquele debate de vocês lá no Paradiso Corporate. Eu participei de várias
né, várias oportunidades, vários momentos de conversa, entrevista, debate com vocês, candidatos. E você lembra que em quase toda entrevista eu cobrava transparência. O que o senhor vai fazer se for eleito prefeito de Cabo Frio? Né, e transparência, gente, não adianta essa história de transparência pela metade. Né? Não adianta essa coisa que a gente tem em Cabo Frio há muito tempo. Transparência é o seguinte... É o vidro fumê, né? Ele é meio transparente. É meio transparente, não tem meia transparência. Não tem. Né? Ou você mostra, olha aqui, balancete financeiro da prefeitura. Entraram R$10, gastei R$8,50, tem R$1,50 em caixa. Não tem mais o que dizer. Funcionário, né? Porque é uma polêmica também, toda vez que sai uma lista, né, de portariados, né, um assombro na cidade. Gente, não tem mistério. A gente tem que saber, e me causou espécie, eu já disse isso aqui, quando perguntei lá na entrevista coletiva no gabinete recente ao prefeito Adriano Alcati, secretário de Fazenda ainda, né, deve sair agora nesses próximos dias, naquela ocasião da exoneração, perguntei quantos foram exonerados, qual a economia que isso representa e quantos podem ser reconduzidos. Isso tem que estar na ponta da língua. O gestor tem que saber. Olha, eu demiti 2.855 funcionários, que representam uma economia de R$ 3.854.388, e desses 2.000 e tantos, né, que eu já esqueci o número que eu falei, mas tem lá o número certinho, que eu estou nessa minha elucubração fazendo, 1.238 vão voltar. E aí, gente, isso tem que ser público, isso tem que estar publicado. Quem não tem internet tem que ter um cadernão lá na frente da prefeitura, da secretaria, dizendo, olha aqui, funcionários da prefeitura, efetivados, fulano, beltrano, cicrano, trabalha onde? Né? Faz o quê? Salário de quanto? Salário bruto, salário líquido. Prefeito, fulano, vice-prefeito, beltrano, são eleitos. Os outros todos são indicados, cargos de confiança. Secretário de administração, fulano de tal. Trabalha onde? Secretaria de Administração. Salário quanto? X mil reais. O que tem de dificuldade nisso? Sidney, é importante, só para contribuir com o que você está colocando, eu consegui aprovar mais ou menos umas 2 semanas uma lei que é de minha autoria, que obriga, ou seja, torna uma política pública permanente, mensal, que a Prefeitura disponibilize no portal da transparência a folha de pagamento nominal. Tá. Que foi feita em alguns meses dessa gestão, mas de maneira... volto a dizer, uma coisa é a atitude individual e momentânea, outra coisa é a política pública permanente. Parece uma coisa até oportunista, né? Exatamente, ou quer expor alguém, ou quer mandar algum recado. E foi feito num momento de transição de gestão. Então é importante ressaltar isso também, né? O caráter político dessa divulgação. Então, a partir do momento que você tem uma legislação que obriga a prefeitura todo mês a divulgar a folha de pagamento, e essa lei que eu consegui aprovar também obriga a prefeitura, a gente vai estar cobrando a partir já do próximo pagamento, que disponibiliza os extratos das contas bancárias da prefeitura que movimentam os pagamentos dos servidores, porque isso é muito importante, Sidney. Quando a gente fala de um balancete, veja bem o que eu vou dizer. Você falou muito bem sobre a questão da transparência. A transparência é um exercício que o Brasil ainda está engatinhando. Então a gente precisa caminhar um pouco mais em relação a isso. Divulgar um balancete é fundamental, ou seja, dizer quanto sai e quanto entra para a gente ter essa diferença. Só que a gente precisa dar mais um passo. É às vezes chato dizer isso até publicamente, mas balancetes podem ser fraudados. Então é importante que junto com os balancetes, junto com os balanços, que é o termo mais contemporâneo dessa relação receitas e despesas, exista também a divulgação de provas, ou seja, os extratos bancários de movimentação financeira do município, para que nós saibamos exatamente, olha, tinha tantos milhões em conta, foi transferido tantos milhões na data tal para a conta que faz o pagamento dos servidores. E aí a gente tem a clareza dessa administração financeira. É uma lei que está aprovada, foi assinada, foi publicada, e o nosso mandato vai estar fiscalizando a partir do próximo pagamento, a lei de minha autoria, que eu tenho muito orgulho de ter aprovado, mas eu acho que a aprovação de leis, Sidney, é um passo importante, mas não é final. O final é a fiscalização para que essas leis vinguem, possam funcionar e dar transparência para o dinheiro que é público. Cumprimento, né? Gente, eu estou recebendo aqui, já vou começar com algumas interações, depois eu vou dar mais espaço para elas, né? O Júlio César Sarmento, de Tamoios, está dizendo que se fala muito em Cabo Frio e Tamoios ficando sempre para trás. Eu, por exemplo, Júlio, eu fiz uma saudação aqui inicial, o Júlio discorre aqui sobre outras questões, né? É hora de dar um basta, né? Promessas falsas que a gente recebe, até quando o povo vai permitir isso. Eu não sei se você estava ligado mais cedo no programa, eu agradeci a audiência, né? Falei do povo do Jardim Esperança, que me assiste de uma forma assim expressiva, e também do povo de Tamoios. E eu considero Cabo Frio uma coisa só. Quando eu estou falando de Cabo Frio, que a gente precisa mudar Cabo Frio, que a gente precisa entender o que a gente quer nessa cidade, eu não sou daqueles que fazem uma separação entre cabofrienses e tamoienses. Tamoienses são cabofrienses, né?
Eu espero que a gente possa fazer Tamoios avançar do jeito que Tamoios merece. Tamoios hoje é uma terra, desculpa a expressão, mas sem comando das instituições que deveriam comandá-la. Né? Não vou chamar de terra de ninguém, que seria cruel, mas é uma terra onde a gente tem muitos problemas e problemas muito maiores do que a gente possa imaginar. Né? Quem vive em Tamoios sabe disso. Quantos são os problemas que Tamoios tem. Mas eu não sei se a questão foi, né, em relação ao que a gente tem comentado aqui diariamente, eu sei que você me assiste sempre, né, mas quando eu falo de Cabo Frio, não estou falando só de Cabo Frio entre as pontes, não. Né? Não estou falando só dessa área central de Cabo Frio. Falo do Grande Peró, falo do Grande Jardim Esperança, da cidade de Tamoios, né, que é uma cidade, mas que faz parte de Cabo Frio. Então, cabo-frienses somos todos, né? Desde lá da divisa do Rio São João até cá, né? Todos somos cabo-frienses. Aí você defende também aqui, dizendo, uma dúvida me bate. Para que alguém queira assumir uma prefeitura, né, acho que faltou aqui, onde se tem problema com folha de pagamento, com falta de educação, saneamento básico, segurança e tantos outros problemas. É sinal que a prefeitura de Cabo Frio, os cofres estão com dinheiro. Agora, será que o próximo prefeito irá conseguir fazer, ao contrário de tudo que está sendo feito, assim, fazer ao contrário de tudo que está sendo feito? Assim o povo espera, né? Está dizendo que é assustador esse momento que a gente está vivendo. Você tem razão nessa tua parte da argumentação e eu te agradeço, viu, pela audiência. Rafael, ainda retomando, né, as falas, né, que a gente ouviu aqui desde quinta-feira passada com o prefeito, com os ex-prefeitos, Marquinho, Alaís, Zezinho, Ivo, né, com Cláudio Leitão ontem, hoje com você sendo meu convidado aqui. Em verdade, a gente vê um mar de críticas. O único que foi assim um pouco menos crítico num determinado momento foi o Alair. Em certo momento, no final da entrevista, disse assim, não, gente, vocês têm que entender que o prefeito não tem como roubar. Né? Não dá, porque o dinheiro é para conta. Eu, na hora que ouvi, fazendo uma avaliação cá comigo, não sei como é que o mundo político avaliou isso, achei até muito mais uma defesa do próprio mandato do Alair do que do mandato atual do Adriano. Como diz, olha, ele tem mais dinheiro que eu, imagina eu que não tinha na visão, e as contas são assim mesmo. A arrecadação do Alair foi menor, a gente tem que ser justo. Né? Mas aquilo me pareceu muito mais uma autodefesa do que uma própria defesa do Adriano, que foi metralhado, né, por todo mundo aqui nessas últimas entrevistas. E eu perguntei ao prefeito aqui semana passada tudo o que eu precisava perguntar e que a sociedade, imagino, queria que eu perguntasse. Inclusive sobre uma denúncia gravíssima, né, feita ontem pelo ex-secretário Cláudio Leitão, aqui de Público, coisa que a gente ouvia falar nas conversas dos bastidores, e o Leitão, pela primeira vez, numa emissora da responsabilidade, da audiência, da repercussão que tem a Litoral News, num programa como o nosso, o Leitão foi direto ao dizer que se fez pagamentos de dívidas de governos anteriores e palavras do Cláudio Leitão, abre aspas, né, estão gravadas. Em troca desses pagamentos se recebeu propina. Cláudio Leitão disse, eu ainda perguntei, secretário, o senhor sabe da gravidade das denúncias que o senhor está fazendo, né? E ele disse que tem as provas, né? Enfim, né? É uma coisa que foi colocada ontem e repercutiu como uma bomba na cidade inteira. Como é que você vê isso, né? Esse conjunto de denúncias, de ataques, de cobranças e o posicionamento do prefeito, você já falou um pouquinho, mas à luz do que a cidade está precisando, como é que você enxerga, e como observador da história e da sociedade também, como professor que é, esses últimos movimentos que nós vimos serem protagonizados aqui nesse espaço, Rafael? Sidney, primeiro eu acompanhei a entrevista do Cláudio Leitão. Existe uma questão no mandato do vereador que eu prezo muito. Existe uma diferença entre aquilo que se diz e aquilo que se entende. Isso é uma frase que a Cecília Meirelles usava muito. E no mandato do vereador, que é um mandato conferido pelo povo, a gente tem que dar atenção muito às provas legais. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade, não tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente ao Cláudio Leitão ontem. Ontem foi um dia conturbado, mas quero dizer aqui ao vivo que o nosso mandato está completamente à disposição para receber qualquer tipo de prova sobre essa denúncia e sobre qualquer outra, assim como recebi as provas que ele encaminhou para a Câmara referente aos desvios de 40 milhões na educação, e fizemos o procedimento de encaminhar ao MP, de encaminhar os órgãos à OAB, de encaminhar a órgãos pertinentes. Quero receber essas provas também, porque essa questão da troca de pagamentos de processos antigos por propina, eu não posso negar que é algo que nós ouvimos pelas ruas e ouvimos em profusão. Agora, a diferença disso para uma denúncia formal, para uma prova contundente, é muito grande. Então, obviamente, o nosso mandato, tendo posse dessas provas,
certamente fará todo o procedimento necessário, junto ao MP, ao OAB, às polícias constituídas legalmente, para que isso possa se transformar de uma denúncia num inquérito e de inquérito num processo. Agora, é preciso ter as provas. A análise disso, Sidney, independente das provas ou sem as provas, é que existe um clima de desconfiança muito grande em relação ao governo. E por que esse clima de desconfiança do governo, e você fez a análise aí em relação ao Alaí, que é uma análise muito interessante, porque esse clima de desconfiança, de falta de confiança, é tão grande no governo Adriano e tão galopante, porque em pouco tempo ele sai de um político e de um governo com alta taxa de confiabilidade e passa a um governo e a um político totalmente descredibilizado na cidade. Qualquer canto da cidade que você vá, em qualquer canto, para qualquer pessoa que você pergunte, a não ser uns 2 ou 3 assessores do Adriano, a imagem dele é péssima. 2 ou 3 talvez esteja até exagerando, 2 no máximo. E por que isso acontece? Na minha opinião, por 2 motivos. Primeiro, dos últimos prefeitos, e aí eu considero o Alaí, o Marquinhos e o Adriano, ele tem a maior rentabilidade do município. O município nunca teve, nesses últimos governos, nesses últimos 10, 12 anos, tanta rentabilidade, ou seja, tanta liquidez e tanta viabilidade financeira. A arrecadação aumentou, algumas despesas caíram. E segundo, ninguém nunca prometeu tanta novidade e fez, ao contrário, tanta mesmice quanto o Adriano. Então, a incompatibilidade entre o discurso e a prática de governo e a alta arrecadação que ele tem comparado aos ex-prefeitos o coloca numa situação de descredibilidade que é impossível sair. Você falava do Alaí e é preciso fazer justiça mesmo. A arrecadação do período do Alaí foi das mais baixas dos últimos 12 anos. Ele cometeu muitos erros na gestão dele e eu fui um dos principais atores dessa cidade que denunciou os erros do Alaí. Inclusive, uma das denúncias que a gente fez referente a uma construtora que pavimentou uma rua que não existe em Tamoios, agora se tornou inquérito. Mas a situação do Adriano é muito pior, porque ele consegue juntar o pior do Alaí e o pior do Marquinhos, numa novidade que não se consolidou e se mostrou pior do que os dois. Então, essa situação é muito grave e gera essa falta de confiança no governo e gera essas denúncias, essas suspeitas e tudo mais. Voltando a dizer, nosso mandato precisa se responsabilizar por aquilo que é concreto, aquilo que é real. Tendo provas, nós vamos ao céu e ao inferno para condenar quem tire dinheiro do bolso do trabalhador e do município. Pessoal da SAL, a Sociedade dos Artistas Livres, está interagindo comigo aqui, o Ravi. Essa semana eu recebi a Ana e o Yuri aqui no programa, e eles pedem que eu aborde com o Rafael Peçanha também essa questão do movimento Ocupa Caritas, das reivindicações que o movimento apresentou no segmento cultural, entre elas a abertura do diálogo, um repúdio à indicação do Milton Alencar Júnior como secretário de Cultura, a exoneração da Beri, a posse dos conselheiros de cultura que foram eleitos por um mandato tampão agora em março e não assumiram ainda, entre outras reivindicações. Como é que você enxergou esse movimento? E aí eu aproveito para te pedir que comente uma das perguntas que eu fiz ao prefeito aqui semana passada, onde formulava exatamente dessa forma: prefeito, você foi e ainda é um crítico ferrenho da gestão anterior, feita pelo ex-prefeito Marquinhos Mendes. E tem no seu time de colaboradores, a Gorito estava aqui no estúdio, eu citei alguns outros, do seu time de colaboradores principais, vários ex-integrantes do governo Marquinhos. Aí perguntava ao prefeito: o governo Adriano não está com muita cara de governo Marquinhos, que foi tão criticado por você, isso não é uma incoerência? E o prefeito me respondeu, dizendo da questão técnica, as pessoas viram isso. Eu queria que, à luz dessas duas questões, você fizesse também uma análise, vereador. O pessoal comenta na rua, eu concordo, que tem mais gente do governo Marquinhos no governo Adriano do que tinha no governo Marquinhos, Então, na verdade, a profusão de nomes, pessoas que tinham pequenos espaços no governo Marquinhos, hoje tem grandes espaços no governo Adriano e praticamente todo mundo está lá. Então, fazer crítica e dizer que a mudança hoje é um discurso completamente vazio da parte do Adriano, que está empregando todo mundo que ele criticou, É um autêntico saco de pancadas, é uma Amélia, Gosta de apanhar e de agregar na sua família aqueles que batem. Então, é algo incompreensível ou compreensível sob o ponto de vista da manutenção da velha política, que é o que o Adriano está fazendo. Em relação ao movimento do Ocupa Caritas, eu estive presente em algumas assembleias do movimento no Caritas, em algumas reuniões, fiz questão de prestar minha solidariedade, de participar de reuniões, de ouvir o que os manifestantes estavam fazendo. O que eu vi ali, Sidney, foi um movimento democrático, um movimento cultural que merecia mais respeito,
um movimento socialmente organizado e que não impactou em nada a organização do Caritas. Pelo contrário, nunca teve a programação tão boa o Caritas quanto a que teve no momento em que foi ocupado por 10 dias. Foi a melhor programação dos últimos 20 anos. Então, na verdade, se eu fosse prefeito, eu defenderia que o Caritas ficasse ocupado por eles aí eternamente, porque foi muito boa a programação lá. E o que eu percebi foi um respeito à democracia, um respeito à constitucionalidade e, o principal, uma pauta pequena, e eu fiz questão de dizer isso a eles numa assembleia. Falei assim, vocês foram felizes e estrategicamente inteligentes ao fazer uma pauta pequena, cujo item 1 deveria ser uma obrigação do prefeito, que era simplesmente ouvi-los. Então, numa cidade em que você precisa ocupar um prédio público, precisa fazer uma pauta, reivindicar e protestar para que o prefeito possa ouvir um grupo de artistas legalmente constituído, é sinal que nós estamos completamente longe de qualquer possibilidade de democracia em Cabo Frio. E pior ainda, é dizer que depois desses 10 dias, o prefeito não cumpriu aquilo que era obrigação dele, que era simplesmente sair do seu gabinete com ar-condicionado na prefeitura, caminhar, tem quantos metros ali? 300, 350 metros no máximo? E lá no Caritas ouvir os participantes. Se isso não aconteceu, a prefeitura preferiu uma estratégia de reintegração de posse, num processo que eu tive a oportunidade de ler a petição. E lá nos pedidos, me parece que há um exagero muito grande, porque uma coisa é você abrir um processo de reintegração de posse para pedir que as pessoas que ocupam um prédio público possam se deslocar. Eu participei da ocupação da educação no governo lá. Eu estava lá dentro do prédio da prefeitura e participei da ocupação agora da educação no governo Adriano. Entrei no prédio, ajudei a melhorar as negociações e a salvaguardar as pessoas que estavam ali. As ocupações são legais e se resolvem com o processo de reintegração de posse, não tem nenhum problema. Só que lá nos pedidos existe um pedido de multa para as lideranças, existe um pedido que impede que essas lideranças possam ocupar outros prédios públicos, limitando, obviamente, o direito de ir e vir e de se manifestar. Responsabilização individual. Individual. Desnecessário. Então, eu acho que o governo erra em todos os pontos nessa negociação. Seria muito mais simples o prefeito ir lá, ouvir, fazer a meia-culpa, atender algumas reivindicações e não atender outras, não tem problema. Faz parte de uma mesa de negociações, né? Por exemplo, o grupo pedia lá a saída do Milton Alencar. O prefeito tem todo o direito de chegar lá para o grupo e dizer assim, olha, eu não concordo, eu não vou tirar o Milton. Não tem problema. Como é que você enxerga, por exemplo, Mas a ele crítica? tinha que ter ouvido, tinha que ter analisado, tinha que ter conversado e tinha que ter dialogado. Mas preferiu ficar encastelado no gabinete da prefeitura com seus 2 ou 3 assessores que se salvam ao lado dele na cidade. Eu percebi, né, uma revolta, até uma indignação do pessoal da SAL, a Sociedade dos Artistas Livres, com relação a uma fala do prefeito aqui no programa, que ele dizia assim, não, o Milton foi um pedido do segmento cultural. E aí o Ravi, o Yuri e a Ana, que estiveram comigo aqui terça-feira, disseram assim, puxa, até tinha um vídeo lá, mas aí você via que não estava representado o segmento cultural a ponto de que se pudesse dizer, né, olha, o segmento cultural escolheu o Milton, a quem eu respeito muito, disse isso aqui terça-feira. Milton é proprietário de uma TV com a irmã nossa, que está aqui do lado, no Canal 10, para quem está aí na televisão, né? Então tenho ao Milton todo o respeito, a história, os erros, os acertos, todos nós temos erros e acertos na nossa história, da nossa vida, né? E concordo com o Rafael que não cabe a nenhum de nós discutir uma nomeação do prefeito, que uma das atribuições do prefeito é exatamente essa, nomear quem ele julga ser de mais confiança e mais apto para exercer aquela função. Mas a justificativa para a nomeação me pareceu ter irritado bastante o segmento cultural, né? Que não se viu representado naquela fala do prefeito, que foi taxado de mentiroso pelos representantes da cultura que estiveram aqui comigo. Como é que você avalia isso? São 2 questões fundamentais. Primeiro, o direito a discutir e discordar da nomeação todos têm. Sim. Não é? Agora, o cargo é de livre nomeação. A população tem o direito, né, e o prefeito tem o dever de ouvir essa população, de ouvir o segmento e de ouvir as críticas que o segmento tem sobre essa nomeação. Agora, é um ato discricionário público. Ele pode manter ou não, mas ele tinha que ir lá ouvir essas reivindicações. E essa comunidade cultural fica chateada por um motivo muito simples e que dá para a gente compreender, Sidney. Quando um prefeito fala de uma categoria, os indivíduos se incluem na categoria. Seria a mesma coisa que eu chegar para você, Sidney, e dizer assim, olha, eu escolhi aqui um secretário de comunicação que foi indicado pela imprensa de Cabo Frio, pelos membros da imprensa. E você pensa assim, bom, eu sou membro da imprensa, mas eu não indiquei ninguém, eu não concordo com aquele secretário. Então você se sente individualmente usado por um discurso em relação a uma categoria que individualmente não existiu. Então, é muito ruim isso acontecer. E essas pessoas que fazem parte do movimento cultural e que me parecem ser a maioria,
discordam dessa indicação e discordam de terem sido usados como motivo para essa nomeação e tem direito de discordar disso, e tem direito de manifestar, e tem direito de pedir ao prefeito que se retrate por ter apresentado uma informação que não é verdadeira. Veja bem, eu não estou discutindo, como você falou, não estou discutindo Milton, não estou discutindo Mary. Gosto muito da Mary, gosto muito do Milton. A questão não é essa. A questão é a forma como foi conduzido. Faltou democracia. O SAL, né, e não só o SAL, mas o movimento cultural organizado da cidade, tem direito de discordar da nomeação do secretário, tem direito de querer falar para o prefeito, tem direito de ser ouvido. E o prefeito tem o dever de ouvir essas reivindicações e não o fez. Essa é a grande questão. Então, faltou democracia na nomeação, faltou democracia no discurso, que foi mentiroso, e está faltando democracia na condução do problema. É só tragédia. Eu confio muito que essa organização do movimento cultural vai poder superar isso mais uma vez. O bom desse processo, digamos assim, é que reativou essa chama de organização do movimento cultural. E eu quero aqui, publicamente, dar meus parabéns à mobilização do SAL, não só do Ocupa Caritas, mas posteriormente, dizer que o meu mandato está completamente à disposição dessa movimentação e a favor da busca de democracia na cultura de Cabo Frio. Deixa eu pensar mais uma interação aqui do nosso público, né? A Márcia Mendes diz assim: Sidney, bom dia. Por que os vereadores não podem ter os salários atrasados e os funcionários e aposentados podem? Ela pergunta, a lei só vale para eles? O Rafael vai explicar, mas deixa eu também trazer uma explicação para você, Márcio. Não tenho aqui procuração para defender ninguém, mas em verdade a responsabilidade da prefeitura é repassar o 12º da Câmara, como faz com o IBASCAF também, né? Repassa os valores do IBASCAF. E aí, por uma questão constitucional, esse repasse tem um dia marcado, né? Tem um dia determinado, geralmente aí entre o dia 20 e o dia 25 é feito o repasse do 12º da Câmara, né? Que é um percentual do orçamento da cidade, e quem administra as suas questões é a Câmara dos Vereadores. Portanto, ela recebe o repasse, que é constitucional, e paga os seus funcionários e os seus comissionados, inclusive os vereadores, né, que tem os seus salários lá. É assim que funciona? Só para esclarecer, Rafael. Exatamente. Existe uma legislação, que é constitucional, como você falou, que obriga esse repasse do 12º à Câmara Municipal, dentro de um prazo estabelecido, gerando uma improbidade administrativa muito mais grave do que qualquer outro repasse. A gente pode até discordar do posicionamento constitucional, não tem nenhum problema. O problema é que ele existe hoje e ele tem que ser cumprido. Eu acho que a grande questão é a seguinte: por que é que uma prefeitura com liquidez não paga todos dentro da data correta? Todos aqueles que são de sua responsabilidade, porque como você falou, a Câmara não é responsabilidade da Prefeitura, há só o repasse do 12º e o IBASCAF também não. Por que não há esse pagamento se há liquidez, se há uma saúde financeira? A nossa luta, Márcia, né? A nossa luta, Márcia Mendes, é para que todos os servidores, todos os trabalhadores recebam dentro do 5º dia útil, que é a obrigação legal. Não estou lutando por nenhum privilégio, nós estamos lutando pela lei. E inclusive a Câmara às vezes devolve recursos, né, para a Prefeitura, porque faz lá. Qual é o percentual, Rafael, do repasse? Até 6% da receita corrente líquida. Até 6%. Isso tem que ser repassado mensalmente, por isso chama 12º, né? E dali a Câmara tem suas despesas, faz frente a tudo que precisa fazer. Né? Por isso, Márcia, que, né, a Câmara geralmente paga aos vereadores e seus funcionários em dia. Já houve presidentes da Câmara que deram abonos e a Prefeitura não deu, porque são gestões diferentes, né? O recurso vem do mesmo caixa, vem da mesma Prefeitura, mas a gestão desses recursos é feita pelo presidente da Câmara, que hoje é o Luiz Geraldo, né? Ele tem a autonomia, a liberdade para fazer isso. Vamos lá. Fábio Carlos está perguntando ao Rafael como é que ficam as denúncias do Cláudio Leitão sobre desvio de verbas da Secretaria de Educação. Até perguntei isso ao Leitão, ele falou que o tempo da Justiça é um tempo diferente daquele que a gente gostaria que fosse. Na Câmara, tem alguma posição com relação à CPI da educação, à investigação da educação, à luz daqueles documentos, até para contribuir e completar a pergunta do Fábio aqui, Rafael? Sim, Fábio, essa pergunta é muito boa. Assim que o Cláudio Leitão encaminhou as denúncias com as provas para a Câmara Municipal, eu fiz questão de procurar colaborar com esse processo de fiscalização. O que eu procurei fazer? Procurei notificar instituições que ainda não tinham sido notificadas sobre as denúncias. Como o Leitão já havia protocolado no MPE, né, Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal, denúncias sobre isso, eu encaminhei, por exemplo, para a OAB, que ainda não tinha sido notificada, para que ela também pudesse agir em relação a isso. E, internamente na Câmara, o que eu procurei fazer? Eu sou relator da Comissão de Educação, então pedi uma reunião da Comissão de Educação e apresentei que a Comissão de Educação deveria fazer algo em relação a isso, deveria se posicionar em relação a essas denúncias. E o meu posicionamento pessoal foi que a Comissão de Educação tinha que propor uma CPI da educação para avaliar e investigar essa denúncia de desvio de 40 milhões de reais. Fui voto vencido dentro da comissão,
que preferiu buscar outras estratégias, como a realização de audiências públicas, como notificação do MP. Então, individualmente, eu procurei abrir um pedido de CPI da educação para investigar as denúncias de 40 milhões, mas na Câmara Municipal, Sidney, uma CPI só pode ser aberta com a assinatura de 6 vereadores, de 1/3. E até agora eu só consegui a assinatura minha e do vereador Vaguinho, que se disponibilizou também. Então hoje nós não conseguimos, por falta de assinatura, abrir uma CPI para investigar isso. Vou continuar trabalhando dentro da Comissão de Educação para que nós possamos averiguar. Tenho acompanhado o processo no Ministério Público Estadual e estou totalmente à disposição para esclarecer isso. Na minha concepção, existe uma clara ilegalidade dentro do que o Leitão denunciou. Acho que ele tem grande parcela de razão, tem um pedaço de responsabilidade pessoal também, já disse isso a ele inclusive, mas ali tem caroço nesse angu, e é um caroço bastante valioso e que gera uma improbidade administrativa muito forte para o Adriano.